Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do B2B Insiders. Eu sou Gabriel Barbosa, cofundador do B2B Insiders, diretor de marketing da Incognia. Estou aqui com o Davi Costa Lima e hoje a gente tem um convidado super especial, alguém que não só entende de vendas, mas também como cultivar e aprofundar os relacionamentos no mundo dos negócios. Grande Gustavo Pagotto. Gustavo é fundador da comunidade Pipe Lovers, ele também é mentor no G4, tem uma experiência incrível, passou por empresas como Creditas, LinkedIn, TOTUS, e a gente hoje vai falar do alinhamento entre marketing e vendas. Gustavo, super prazer ter você aqui com a gente. Fala um pouco de você pra gente e vamos lá pro papo. Legal, primeiro, Gabriel, Davi, super obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder falar com qualquer público que seja, mas especialmente quando a gente está reunindo comunidade, B2B, vendas, marketing. Para mim é sempre um prazer poder trazer um pouco da minha experiência. Eu tive uma carreira de aproximadamente 15 anos liderando equipes de vendas B2B em empresas de tecnologia, né? Como você falou, eu fiquei 7 anos na TOTUS, eu vivi o começo do mundo SaaS aqui no Brasil, trouxe algumas soluções de fora. Então, todos os termos que a gente usa hoje, inbound, outbound, PLG, nada disso existia lá na época. Foi muito legal fazer parte da história. Hoje eu olho para trás e falo, legal, os caras botam uns nomes bacanas para as coisas que a gente batia a cabeça lá atrás para fazer. Depois eu acabei sendo convidado pelo LinkedIn para trabalhar com um produto que é o Sales Navigator. Então, se alguém hoje o pessoal usa o termo Modern Selling, né? Mas na época era Social Selling. Se alguém, eu sei que um dos episódios de vocês aqui é falando sobre Social Selling, se esse termo ficou conhecido aqui na América Latina, acho que foi um pouco do meu trabalho ali desde 2016 até 2019, eu cuidei disso para a América Latina. Tá? Então foi muito legal porque eu tive contato com muitas áreas de vendas e marketing, e essa discussão que a gente vai ter aqui hoje estava sempre na pauta, né? Quem tem que gerar os leads? É vendas, é marketing, quem que é o responsável, a qualidade, o vendedor tem que só vender, não tem que prospectar. Então, para mim, foi uma grande imersão, um grande MBA aí, especificamente nesse contexto de marketing, vendas e geração de demanda, B2B. Mas estava numa multinacional e eu sempre tive uma cabeça muito empreendedor. Falei, cara, preciso voltar para empresas brasileiras, quero estar onde a coisa efetivamente acontece. Foi aí que eu embarquei na nave da Creditas. Logo depois que a Creditas recebeu um grande aporte do SoftBank. Lá atrás eu fui inicialmente como um diretor de canais e parcerias, mas rapidamente eu assumi toda a operação de vendas B2B, especificamente no que hoje chama lá Creditas Benefícios. Então cheguei a ter uma equipe muito grande. No começo tinha 40 e poucas pessoas, chegou a ter 240 pessoas na minha estrutura, né? Então tinha de todos os gostos e tamanhos ali, né? A gente tinha parcerias, pré-vendas, aquisição, né? Vendas, pós-vendas com account manager, customer success, equipe de vendedores especialistas, tinha uma equipe que fazia a venda para o consumidor final. Então era uma equipe super grande e, obviamente, quando você tem uma máquina muito grande de venda, você precisa de uma colaboração grande com marketing. Então ali foi mais que o MBA, ali foi colocar na prática. Acho que não tinha ninguém para me dar esse playbook, e acho que foi disso que me motivou a criar, a empreender e criar a comunidade Pipe Lovers. Eu descobri que a única coisa que eu sabia fazer bem era ajudar vendedores e líderes de vendas a vender mais, né, a bater suas metas. Zero altruísmo, totalmente egoísmo da minha parte, que queria bater a minha meta, mas eu sempre gostei muito de compartilhar minhas experiências, e foi daí que veio a ideia de criar uma comunidade de educação para profissionais de vendas B2B. Hoje a Pipe Lovers tem mais de 700 membros assinantes, com um pouco mais de um ano. Então já convido todo mundo aqui que for profissional de vendas B2B a conhecer a Pipe Lovers para saber um pouco como é que a gente aprende lá todos os dias. E é um prazer também estar aqui, trocar um pouco dessa experiência. Está com o bonezinho aqui de vendas. Imagino que muito da audiência de vocês é vendas e marketing, mais marketing. Então hoje eu não vou falar tão mal das brigas que eu tive com o marketing, vou contar só as histórias boas. Não, conta as histórias ruins também, que elas fazem a gente aprender também. Total. Não, bacana. Na verdade, eu acho que as histórias ruins, elas são importantes para o amadurecimento do marketing. Eu acho que, né, hoje em dia também o marketing ele precisa ser... Enfim, tem todo um contexto aí que colocou o marketing de uma forma muito operacional, tirando um pouco o lado estratégico, que é o que vai dar subsídios para os times de vendas prosperar. Então, realmente tem que ter esse alinhamento. Bom, como é um assunto vago e tem várias nuances, eu já vou começar aqui fazendo uma pergunta
direta, que porém é um pouco aberta, né? Para você, de forma prática, assim, o que é o alinhamento de marketing e vendas? Aí, para não ficar muito abstrato, se quiser trazer algum exemplo, né, que você falou, cara, isso aqui funcionava bem dessa forma e eu percebi que o marketing e vendas era uma boa combinação. Cara, acho que assim, primeiro da minha experiência em B2B, eu vivi de uma época onde o marketing B2B era essencialmente institucional, né? Malemar fazia um site, você ia lá brigar para fazer o folder da feira, né? Era um marketing muito de eventos, né? Então organizava eventos, às vezes organizava eventos e nem coletava lead no evento para medir quanto que deu o retorno daquele evento, estava mais preocupado se o brinde é bonitinho, se o logo no fundo do stand. Então, assim, eu vim de uma época onde o marketing B2B ele era essencialmente institucional, muito pouco metrificado, e foi muito legal ver a evolução de como o marketing começou a ganhar mais relevância dentro desse papel, né? Acho que está cada vez mais claro para as empresas que existem múltiplos funis de vendas, né? E que marketing é responsável por não só a geração de leads dentro de uma operação de vendas B2B, mas também de ajudar a aumentar a taxa de conversão dentro do funil, né, com outros tipos de iniciativas, eventos de conversão e etc. Né? Então, acho que primeiro ponto aqui sobre alinhamento de marketing e vendas, que é importante dentro da organização, e aqui pensando na audiência de vocês, cara, como é a sua organização, o que você tem de recursos de pessoas e qual que é o papel de cada uma das áreas. O que o marketing deveria fazer, acho que é bom isso estar escrito em um documento. O nosso marketing aqui, ele é responsável pelo site, ele organiza eventos, ele vai fazer vai cuidar das nossas redes sociais, ele vai fazer mídia paga, ele vai construir todos os nossos materiais de vendas, ele vai organizar eventos com clientes e eventos para prospects. Isso precisa estar documentado qual que é o escopo de marketing e de vendas. Daí surgem as primeiras tretas, né? Por quê? Porque vendas acha, o marketing deveria estar fazendo isso. E o que o marketing vai dizer? Não temos recursos para fazer tudo isso, não temos pessoas. Então, acho que a primeira parte importante é ter o detalhamento desse escopo. Eu confesso que pela primeira vez na minha vida eu estou vivendo isso na prática. Porque agora eu sou o fundador, eu sou o CEO da empresa e eu listo ali o que o meu marketing faz e o que o meu marketing não faz. E às vezes eu ia perguntar, quem é a pessoa responsável para fazer essa definição? Você acha que tem que ser... É o founder, o CRO? Quem é essa pessoa? Eu acho que, assim, vai depender muito do contexto de cada empresa, né? Mas, assim, você vai alocar, quem está em cima vai definir onde aloca essas responsabilidades. Dependendo do tamanho da organização, a figura do CRO, né, que é o Chief Revenue Officer, está crescendo cada vez mais, né? O Chief Revenue Officer ele vai englobar marketing, vendas, aquisição e a parte de pós-vendas, Customer Success. E esse sim é a pessoa responsável por dizer onde está cada uma dessas coisas dentro de um mesmo guarda-chuva, né? Mas você vai ter que olhar dentro de cada organização. Às vezes é uma empresa que é mais marketing-driven, ou é mais sales-driven, ou é partner-driven, né? Você vai entender de onde que está vindo a sua demanda e onde esses recursos precisam ser alocados. Mas é importante que esse grupo CRO ou CEO, as pessoas que estão embaixo, façam essa alocação. Acho que depende muito também das competências e das pessoas que você tem no time, né? Se você tem pessoas de vendas que têm um background um pouco mais de marketing, talvez você até consiga colocar algumas coisas aqui nesse pratinho. Se você tem pessoas de marketing que são muito mais técnicas ou que até vão um pouco mais para vendas, dá para puxar para um lado ou para o outro, tá? Mas essencialmente, eu acho que do momento que o lead está dentro de casa adiante, isso já tem que estar com vendas, né? Muita gente me pergunta, onde o time de SDR, né, ou de BD, SDR essencialmente, quando está trabalhando os leads inbound, isso deveria estar embaixo de marketing ou deveria estar embaixo de vendas? Eu acho que deveria estar embaixo de vendas, porque você já está começando a se relacionar com o cliente e fazer o processo comercial. Mas tem organizações que não têm ainda uma organização de pré-vendas, o time de vendas é super old school, só faz o processo de closer, e o time de marketing é um pouco mais moderno e vai começar a implementar isso, pode estar dentro do marketing. Mas enfim, acho que a primeira parte é a definição dos escopos. Segunda parte é fazer um planejamento com foco na receita, pensando no médio e no longo prazo, né? Então, médio e longo prazo para o ano, vai minimamente. Então, assim, o que a gente vai fazer, quais são as ações, quais são os eventos, quais são as campanhas, quais são os canais que a gente vai investir e baseado nisso, definir as métricas para o funil de marketing, que não é apenas geração de leads.
né? É geração de leads, é geração de oportunidades, é novos clientes, ticket médio, etc. Né? Então, acho que começa por aí e depois ter as reuniões de acompanhamento e monitoramento de resultados entre marketing e vendas. Então, acho que o alinhamento todo começa por isso. Qual que é o escopo, papel e responsabilidade de cada um, planejamento e a sequência desse trabalho. Não, acho que assim, dessa fala daria para com cada uma dessas coisas fazer um episódio por si só, né? Sim. Mas uma das coisas que você falou e que é uma das coisas que a gente mais fala no B2B Insiders é sobre geração de leads ser ou não uma meta de marketing. E por que a gente coloca isso em xeque no B2B Insiders, né? Assim, na minha opinião, empresas em que geração de leads é a principal meta de marketing, e baseado nas conversas que a gente tem na comunidade do B2B Insiders, a gente vê que esse é o caso da maior parte das empresas, essa é a maior preocupação dos times de marketing. Como que eu faço para gerar mais leads? Como que eu faço para encher o pipeline de vendas? E que é uma preocupação super relevante e importante. Acho que é feliz a gente ver o marketing tendo essa preocupação, né? Acontece que a gente acaba vendo, pela predominância da tática, como o Davi estava falando no papo que a gente estava tendo antes de começar a gravação, essa tática faz com que, no geral, a gente vê que, no geral, o marketing se preocupe muito menos com a qualidade do lead, mais com o volume de leads, e isso faz com que a gente coloque em xeque o fato de geração de leads ser, de fato, uma meta, né? E aí a gente traz para o ponto em que a meta deveria ser oportunidades no funil de vendas e uma oportunidade real de negócio. Uma empresa dentro do ICP, uma empresa que tem verba para, né, fazer aquela compra, né, uma empresa em que tem um problema real e que a nossa empresa, a nossa solução consegue resolver aquele problema, né? Basicamente, se você monta uma lista de empresas que são o seu target, você conseguiria mais rápido chegar nisso sem ter muita dúvida de será que isso vai ou não virar uma oportunidade. Pô, se está na nossa lista, eu já parti do princípio nessa lista que essa empresa tem todos esses pré-requisitos, se eu gero a oportunidade como marketing, que também é uma meta de vendas, obviamente, número de oportunidades também, né? A gente está olhando para a mesma coisa, né? E aí tira um pouco da mesa essa coisa de marketing falar, putz, eu trouxe não sei quantos leads, vendas chega, volta e fala, não, mas a qualidade dos leads está péssima, a gente não está conseguindo fechar nada. Então, acaba que tira muito dessa pressão, dessa briga entre marketing e vendas. O que você acha disso, Gustavo? Cara, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, todo mundo na empresa, não só vendas, todo mundo na empresa precisa entender que o que paga a conta da empresa são os clientes, né? Então, assim, eu tenho um budget, por exemplo, eu fico arrepiado, eu inclusive odeio vender para clientes que querem queimar budget, né? Para mim, assim, é quase antiético um negócio desse, tá? Porque você fala, cara, assim, não, eu preciso gastar esse budget, senão ano que vem eu não vou ter esse budget. Cara, você não precisa gastar nada. Eu sou mão de vaca por natureza. Quem me conhece sabe, cara, assim, eu sou muito pão duro. Então, assim, pra mim é muito maluco alguém querer queimar um budget. Cara, você não gastou, beleza. Chega pro seu CFO e fala assim, olha, sobrou esse dinheiro aqui. Eu quero continuar a ter esse dinheiro para gastar ano que vem. Não é assim, vou gastar para ano que vem eu ter de novo. Eu acho isso muito maluco. Então, isso para mim me diz exatamente o oposto do que eu acredito. Para mim, todo mundo dentro da empresa deveria entender que o cliente paga a conta, o cliente traz receita para a empresa, e a receita que esse cliente traz é que paga o salário de todo mundo e permite a gente fazer campanha, fazer site, fazer podcast, ter um escritório legal, ter aumento e tudo mais, né? Da mesma forma que eu acho muito louco pessoas vendo que a empresa está fazendo layoff, está quase quebrando, e a pessoa vai lá e quer ter um aumento. Fala, cara, assim, não tá muito bem alinhado. Então, acho que essa é a primeira essência de onde vem tudo isso. E aí, voltando para as métricas, né? Eu acho que marketing evoluiu ao ponto onde marketing tem que ter um guidance de meta, não só de oportunidades, como uma meta de receita. Olha, o meu funil de marketing precisa gerar tanto de lead, que vai virar tanto de oportunidade, que vai virar tanto de proposta, que vai virar tanto
de novos clientes e tanto de receita, tá? Mas não dá para colocar só essa meta de receita no marketing. Senão o que vai acontecer? Os amiguinhos do marketing vão ficar lá no vendedor, e aí? Vai fechar esse deal ou não vai fechar? Porra, cara, já tem um monte de gente me cobrando. Agora vem o cara do marketing aqui, pô, bicho, gera lead aí, não me enche o saco, eu já tenho a minha meta. Então é importante que marketing tenha uma parte da sua meta, da sua avaliação relacionada com receita e persiga essa receita e monitore o que está acontecendo dentro do funil, até para conseguir retroalimentar com mais leads qualificados. Mas acho que a principal métrica de fato de marketing é oportunidades qualificadas, primeiras reuniões qualificadas que vieram dentro do inbound. Tudo isso é válido acompanhar dentro do funil. Então, para mim, marketing tem que olhar qual é o seu funil, quanto que ele está entregando. Eu lembro na minha época de Creditas, a gente, cara, era uma empresa super analítica, né, uma equipe super forte de análise de dados, e a gente olhava o nosso resultado, a gente via, pô, legal, estamos chegando na meta, passou um pouquinho, faltou um pouquinho, e aí a hora que se quebrava as metas por canais, aí você via a galera pelada, né? Por quê? Caramba, marketing representou só isso. Pô, mas quanto que a gente investiu em marketing? Pô, tem um diretor de marketing, tem um gerente de marketing, tem analista de marketing, tem agência, tem campanha. Gerou só isso? Pô, peraí. Não, mas o topo do funil, veja bem. Cara, não me importa o topo do funil, me importa no final quanto isso trouxe. Óbvio, é uma construção, né? Ali no nosso caso, era uma máquina que era muito drivada por parcerias, depois outbound, e estava começando a construir a parte de inbound. Mas é muito relevante você olhar no final quanto o marketing contribui com receita, e, cara, é isso que vai justificar escalar. E para os profissionais de marketing é pensar o seguinte, pô, quanto mais a minha máquina de marketing conseguir entregar de resultado de vendas, que bom. Mais eu vou ter de capacidade para investir, a gente vai poder ter mais gente, mais especializado, vamos abrir novos canais, vamos ter as 252 redes sociais para poder produzir conteúdo, vamos ter uma agência melhor, vamos ter mais um designer, vamos ter um produtor de vídeo, vamos fazer nosso blog, nossa comunidade, tudo que a gente quer fazer aqui como ideias de marketing que são super legais. Mas para mim, essencialmente, cara, quanto que isso está gerando de receita e, obviamente, o que dá para perseguir todo dia é métrica de oportunidade. E aí acho que o último ponto, Gabriel, para fechar, é que essa cadência tem que ser diária. Não dá só para olhar, no último dia do mês, vamos dar uma verbinha extra aqui para bater a meta de oportunidades. Não adianta, né? Cara, precisa de oportunidade todo dia. Se você der um boom de oportunidades num único dia, ferrou com um mês, e dependendo do ciclo de vendas, ferra muitos meses aí de vendas. Cara, eu acho sensacional, porque é bem assim, onde a gente, teoricamente, tenta desmembrar aí o que vem acontecendo, né? E aí, até para organizar um pouco, porque eu acho que tem vários pontos que a gente pode conversar. Na sua fala anterior, você falou bastante de organização. E eu acho que isso realmente é muito importante. Uma das coisas que tem que estar organizado, e claro, para todo o time, são os estágios de venda. Né? Tipo assim, e aí, os estágios de venda, ele sempre vai respeitar a complexidade da venda. Quanto mais complexa a venda, mais estágios você vai ter, né? O ciclo de vendas, consequentemente, é maior, o ticket é maior, o tamanho de mercado é menor. Aí já vem uma provocação, e até te adiantando, não vai ter uma pergunta no final, a gente vai abrir só para você, de fato, falar o que você acha, né, disso. Eu acho que tudo, em linhas gerais, isso é um pouco do avanço que a gente vem tendo. Que a marketing e vendas, eles têm um propósito, que é o que você falou, gerar receita. Né, que a gente até brinca aqui, tipo, o que é resultado? Resultado é igual a receita. Receita é igual a demanda convertida. Então, tem 4 formas de você trabalhar a demanda: capturar, criar, converter e expandir. Então, assim, quando você pega isso, é quase que uma equação, né? Não tem como. E aí a ideia é, como é que você tem isso? Cara, penetrando no mercado. Para você ter uma penetração de mercado, você tem que entender esse teu mercado. Para você entender que é esse teu mercado, você tem que entender que é o seu ICP e o tamanho desse mercado. E aí você começa a ter, minimamente, uma noção de quanto que você consegue avançar ou não, e como é que você vai fazer isso? Com marketing e com vendas. Porque eu acho que isso coloca todo mundo, primeiro, com o mesmo objetivo, né? A ideia de que marketing vai ajudar ou ajudar mais ou menos na parte da venda em si depende da complexidade. Então, por exemplo, você bota, poxa, o marketing tem que ter um funil de contribuição de receita. E aí, mas, cara, e quando você tem um ciclo de vendas maior, fica cada vez mais difícil. Então, você pode, inclusive, até desvirtuar o próprio trabalho de marketing, porque ele começa a procurar ações de curto prazo, porque, afinal de contas, ele tem que responder lá, ele tem que bater de frente, sendo que, na verdade, o papel do marketing é criar a demanda.
Nesse ponto, o outbound ele fica assim, num ambiente, entre aspas, confortável, porque ele está sempre procurando a demanda existente. Quando bate, cara, vem e converte. Mas ele não está ali fazendo todo o trabalho de construção de demanda, criação de demanda, de colocando justamente a sua marca, né, lá no top of mind da sua audiência. Então, bom, isso eu acho que é um contexto que já vale uma fala sua, porque é um desafio de como a gente pode gerar receita de forma mais eficiente, tendo noção do nosso avanço, né? Sem colocar os times em contato. E aí, falando um pouco de métricas, e que está seguindo um pouco do nosso roteiro também, a gente, o funil de conteúdo, né? Eu acho que o funil de vendas ele existe, isso não tem como negar, por mais que não seja não é que necessariamente seja um funil, eles são, vai afunilando, né? Tipo, você vai ter, né, de vendas. Só que o funil de consciência, o funil de marketing, ele não é linear. Isso aí, cara, a gente percebe quão mais complexo menos linear sabe? Quando a gente quer comprar uma coisa, cara, eu quero comprar um tênis, aí tu fica 2, 3 meses para comprar o tênis. Você entra 500 vezes no site, você vê o tênis 3, 4 vezes, sabe? Para deixar qualquer software de atribuição maluco mesmo, assim, sabe? Por que tu comprou naquele dia ou não? Enfim. Então, a gente tem hoje uma ideia de você dimensionar o mercado, né? E aí você, por meio de dados, né, ter uma noção exatamente de quanto você está impactando cada conta. Então, a gente chama isso, né, como se fosse uma awareness. Então, por exemplo, trazendo para um contexto prático, né, você faz uma lista de contas, sobe ela no HubSpot, sobe lá no LinkedIn, então você consegue ter a noção exata de quantas impressões por empresa você está tendo. E o LinkedIn te dá, quando você tem o público compartilhado, o número de membros por empresa. Então, você consegue ter a frequência por empresa. A partir daí, hoje você tem esses softwares de website visitor tracking, você consegue entender qual as empresas também estão entrando no seu site. E a lógica é mais ou menos essa: awareness, consideração e intenção, que é basicamente entrando no site, depois vem pipeline, depois vem cliente. E aí você tem uma noção real da sua penetração de mercado. Desde o início, com o marketing fazendo as campanhas, até, de fato, tendo como cliente. E se você quiser, você ainda pode expandir e fazer lá o tal do expand para expandir demanda. Enfim, acho que eu vou jogar para você a bucha aí. Você começa por onde quiser, mas é um pouco de nível de conversa mesmo, sabe? Cara, eu acho que, assim, eu sou um cara muito, não vou falar pouco analítico, mas eu sou um cara que consegue trabalhar muito bem com poucos dados, né? Eu acho que... Por quê? Porque acho que eu sempre olhei uma construção de médio e longo prazo por todos os lugares onde eu passei, né? E, por exemplo, vou dar um exemplo de uma época que a gente tinha muito pouco dado. Lá em 2014, eu representava um produto lá da TOTS, chamava Goodeira. Era uma plataforma de Big Data, White Label e tal, e a gente tinha a RD Station lá, resultados digitais na época como cliente, né? Cara, a gente foi o patrocinador master do RD Summit em 2014, né? Pagando lá na época uma cota milionária de R$15 mil, era o que custava para ser o patrocinador master do RD Summit na época. E, cara, porque eu sabia que essa era a jornada para vender para as empresas SaaS. A gente vendia lá para clientes que eram lookalike ali da RD. Então, cara, era uma decisão muito no-brainer para a gente, olhando qual era o nosso ticket médio. Quando que eu falei, cara, se eu fechar um cliente nesse evento, valeu a pena para mim, né? E aí você começa a entender a construção da sua marca e como que ela vai te impactar em imagem, depois em consideração e depois você vai converter no seu pipeline. Então, assim, primeira coisa, você tem que tomar ações que vão construir a sua marca no médio e longo prazo. Cara, posicionamento de marca é cada vez mais importante. Você está gerando demanda, né? Você está construindo posicionamento de marca. Aí você entra no segundo ponto, que é, beleza, a gente já está gerando algum nível de demanda por aqui, certo? Todas as empresas. Você tem o histórico do mês passado, né? Acabamos de começar um mês aqui. Eu tenho minha demanda do mês anterior. Quanto que a gente gerou de demanda mês passado? Quanto a gente gerou de leads qualificados, de oportunidades, de onde que esses leads vieram e o que a gente executou? Cara, parte daí. É tão simples quanto isso. Eu falo muito de win-loss análises, né, nos treinamentos, nas sessões que a gente tem aqui na Pipe Lovers. E win análises, para mim, é a que eu mais gosto. Os clientes que fecharam vieram de onde? Eu assisti o webinar do Pagoto na B2B Insiders e, cara, foi por isso que eu assinei a Pipe Lovers. Pô, maravilhoso. Cara, como é que eu faço para fazer com que mais gente assista esse webinar aqui nosso, essa live, e a galera... mesmo, né? Perguntando no pós-venda, né? Você pode perguntar isso ali no pós-venda, você pode fazer uma ligação para o cliente e perguntar e entender de onde que veio.
Porque, pô, você gerou um monte, você fez um baita awareness, gerou um monte de lead, não sei o que, no final, tá, mas por que você comprou? Ah, eu comprei por causa disso. Eu lembro que na época de TOTS, eu tinha um estagiário lá, que toda vez que a gente fechava um cliente, ligava para o cliente, me fala assim, por que você comprou? Pelo motivo tal. Qual foi o material de vendas que o vendedor usou que para você foi fundamental na hora da venda? Ah, foi a base de demonstração do meu segmento. Cara, beleza, eu já sei o que está funcionando. Eu reforço aquilo. E acho que a mesma coisa vale para as métricas aqui de marketing. Você já tem um funil, né? Então, assim, você já falou, né, Davi? Cara, eu preciso ter claro o que é cada uma das etapas, eu preciso, obviamente, ter o meu CRM estruturado com cada uma das etapas, eu preciso conseguir atribuir os leads com a origem que eles tiveram, qual foi a campanha, mas eu tenho um histórico. Gente, peguem o histórico, olha daqui para frente e faça melhor do que vocês fizeram no mês passado. É isso que funciona. Por isso que eu falo muito, é um pouco do nosso lema aqui na Pipe Lovers, que evolução em vendas cara, é uma evolução diária. Né? O sucesso em vendas é uma evolução diária. Porque não adianta, você vai querer fazer aquele Excel lindo, maravilhoso, de como que eu vou multiplicar por 10 vezes as minhas vendas em um ano. Cara, é um monte de premissa no Excel que você não sabe se vai funcionar. Ah, eu vou contratar um influenciador que, pelo que veio aqui do Media Kit dele, cada post tem 1 milhão de visualizações e não sei o que. Cara, é tudo achismo. Então, se você for olhando o que você fez no mês anterior e evoluindo esses dados, você vai conseguindo ter aumento de volume, você já sabe o que funciona e se repete, e aumento de taxa de conversão, porque você vai todo mês melhorar. Uma frase também que eu falo muito nos meus treinamentos cara, a taxa de conversão sempre vai aumentar. Por quê? Porque, cara, você teve pessoas boas, você treinou essas pessoas e elas estão fazendo mais. Cada vez que elas executam, elas estão fazendo melhor. Ou sempre deveria aumentar, né? Cara, ela sempre vai aumentar. Ela só não vai aumentar se você tiver algum tipo de sazonalidade ou o lead for pior. Se você tiver o mesmo perfil de qualificação do lead, tira o fator sazonalidade, para as mesmas pessoas, cara, sempre vai ser maior. Como que ela pode ser menor? Se você executar menos. Se eu fizer uma reunião e eu não fizer follow-up, e eu dependo de 3 follow-ups para fechar uma reunião, realmente eu vou converter menos. Mas olhando para o indivíduo que recebe aquela mesma matéria-prima, ela sempre deveria aumentar, a não ser que seja uma mudança grande de mercado. Cara, entrou um outro concorrente com preço mais baixo, enfim. Né? Mas quando a gente pensa aqui na operação de vendas, para o indivíduo ali que está executando, é muito difícil ele piorar a performance dele. Com o mesmo insumo, ele vai tirar resultados melhores a cada mês. Eu acho que um ponto bem interessante em relação a isso, acho que tem 2 coisas, na verdade. A primeira é o que o Davi falou sobre atribuição, né? Que acho que tem muitas. Bom, acho que tem alguns perfis, né? Tem empresas que nem falam de atribuição, e eu acho que tem empresas que são tão fixadas na atribuição que acabam voltando para isso e, baseado no dado de atribuição, aferindo se o marketing está sendo efetivo ou não, né? Uhum. E eu acho que essa conexão entre marketing e vendas retroalimentando o marketing, criando esse ciclo positivo de não só olhar para os dados, mas olhar para o qualitativo e juntos olharem e falarem, cara, isso aqui está funcionando. Talvez a gente não esteja vendo nos dados, mas isso aqui está super funcionando. Vamos fazer mais disso. Então, acho que os dados eles enriquecem muito a operação, mas se a gente ficar fixado só neles, sem as pessoas do negócio que estão com pulso no negócio de fato estarem nessa operação olhando para o qualitativo, aí se perdem muitas oportunidades também, né? Eu acho que essa história do qualitativo versus o quantitativo entra um pouco naquela minha história do patrocínio ali do RD Summit. Cara, ia ter que ficar fazendo 1 milhão de contas para explicar que cu de pato não é suspiro, né? Não sei se pode falar palavrão aqui no podcast de vocês. Fica à vontade. Mas, cara, é uma construção. Né? Eu falo aqui na Pipe Lovers, por exemplo. A gente tem uma newsletter que chama Elevator Pitch. Tá? A newsletter hoje tem 10 mil assinantes, todos os dias chega lá. Estamos fazendo alguns testes agora, mas essencialmente chega às 6 horas da manhã e a gente coloca 3 videopílulas de conteúdo que saíram da Pipe Lovers. Todo dia a gente dispara essa newsletter. Essa newsletter hoje está convertendo para a gente novos assinantes? Não. A realidade dela, no momento da gravação desse podcast aqui, não está gerando resultados. Mas todas as pessoas que eu converso falam, cara, eu recebo a newsletter de vocês, é muito legal. Porra, tem um negócio legal. Eu estou construindo imagem. Eu só não acertei o lugar do botão para os caras comprarem. Né? Então, assim, marketing também é um trabalho de experimentação e teste. E tem coisas que são, obviamente,
agregam valor para o seu processo de vendas, para a sua imagem, enfim, para tudo que vocês podem imaginar. Tá? Então, eu acho que o elemento principal, que quando a gente fala de qualitativo versus quantitativo em marketing, acho que sim, tem uma parte do marketing que tem que ser mensurável, tem um budget dedicado para isso, cara, o seu marketing de performance, gerar tantos leads, que é o business as usual ali, o que já está no plano. E tem uma parte dessa grana que tem que ser para awareness, né, que tem que ser para conversão de funil. Então, eu lembro que a gente tinha uma briga grande na minha época lá de LinkedIn, que era fazer eventos para conversão de pipeline. Tinha os leads que foram prospectados essencialmente por outbound, a gente estava falando com os prospects, e a gente queria fazer um evento perto do fechamento do trimestre para levar um case ali e converter. Cara, como é que eu atribuo esse fechamento? Ah, não, porque o lead participou do evento, mas ele foi uma prospecção outbound do BDR. E aí? Conta para marketing, quantos % dessa venda atribui para... Cara, não sei, mas tem um budget ali, a gente deveria ter um budget ali para fazer X eventos por ano para ajudar a converter, porque funciona. Ou, vamos gravar um case de cliente. Cara, o case de cliente serve para tudo, né? Serve para gerar lead, serve para você abrir oportunidade, serve para você fazer fechamento, serve para você fazer upsell e cross-sell na base, serve para tudo. Se você não tiver budget para fazer case, que é o que acontece em muitas empresas, a empresa não gera case e não retroalimenta essa maquininha. Outra coisa, vamos fazer customer marketing, vamos investir para fazer campanhas dentro da carteira para estimular cross-sell e upsell. Não, já tem os account managers, eles que têm que gerar demanda na base. Cara, você tem a base, é seu maior lugar de receita que vai ser mais barato. Pô, todos os nossos dólares de marketing deveriam ser em cuidar dos clientes, né? Aí é por isso assim, vamos lá, maiores patrocinadores da Fórmula 1, SAP, a Oracle comprou uma equipe de Fórmula 1, né? A AWS está patrocinando ali também, né? Microsoft também tá... Cara, por que esses caras estão colocando dinheiro ali na Fórmula 1? Cara, é para levar os clientes no paddock, é para fazer ações de relacionamento com clientes, né? Como é que eu vou medir? Nossa, qual que é o impacto da SAP tá lá patrocinando a Mercedes? Cara, não é geração de leads, né? Não é isso que está gerando o resultado. É o trabalho na base. Então, eu acho que precisa ter os budgets, os dinheiros alocados para esse todo tipo de coisa. E aí volta mais uma vez naquela pergunta inicial, que é qual que é o escopo de cada um, né? Tem escopo, tem pessoas, tem dinheiros para cada uma dessas coisas? Quanto dos nossos dinheiros? Eu sou um cara muito emotivo, emocional e workaholic. Então, para mim, você me falar que não dá para fazer, eu falo, cara, não, peraí. Dá para fazer. Depende de quantas horas você vai trabalhar, né? Mas eu entendo que a maioria das pessoas, cara, temos que fazer um plano, quanto nós vamos alocar de verba, quem são os recursos e quais são os combinados, né? E trazer o que não está combinado. Está combinado que não vamos fazer ação de geração de demanda na base? Aí todo mundo fala, pô, será que não vamos fazer isso mesmo? Né? Falar o que não vamos fazer acho que é tão importante quanto falar o que vamos fazer. Até também na hora de você, de fato, ir atrás dos seus clientes também, de quem é o seu cliente e eventualmente dizer não para aqueles que estão fora do perfil. Isso também, enfim, acaba caindo um pouco na parte de inteligência. E, bom, uma coisa engraçada que você falou dos maiores patrocinadores da Fórmula 1, por algum motivo veio Marlboro na mente. Então, isso é o poder o poder do marketing. Cara, deve fazer uns 20 anos já que a Marlboro saiu, mas, cara, muito. Tá lá. McLaren. Então, foi a época do Senna, não sei o quê, né? Mas, caramba. Bom, deixa eu ver aqui. O Gabriel memória de infância, né? No final, tipo, por incrível que pareça, memória de infância, Marlboro é muito forte, né? Para pelo menos quem foi criança no começo dos anos 90, no final dos anos 80, cara, todo filme tinha propaganda da Marlboro, tem essa coisa da conexão emocional com o Senna, então é curioso esse tipo de coisa, né? É o intangível no final, né? Sim, e é uma construção, né, cara? Assim, acho que se você pega para a geração agora, né? Tem muita gente já que vincula a Red Bull mais com a Fórmula 1 do que às vezes com a própria bebida, né, cara? Transcendeu o que efetivamente é só ali o energético.
Eu acho também que eu parei de assistir depois do Senna, né? Então também meio que minha memória para ali um pouquinho. Mas realmente, você falou do Red Bull, eu já associei ao Lewis Hamilton, também tem essa associação também de atleta. Bom, trazendo um pouquinho aqui para o campo prático, né? Eu acho que o outbound hoje é um grande motor de vendas, isso não tem nenhuma discussão em cima disso. Então, continuando um pouco nessa seara de marketing outbound, como é que você acha que o marketing ele pode contribuir para a eficiência de uma boa estruturação de outbound? E se você já vem fazendo, se você já vem experimentando, ou enfim, olhando alguma coisa relacionada a dados de intenção para ajudar, né, nesse motion aí de outbound, antes mesmo de uma levantada de mão. Como é que você vê isso? Já tem alguma coisa nessa linha? Dados first party data, third party data, apesar de não ser tão assim comum no Brasil. Como é que você vê essa parte? Cara, acho que assim, tem dois pontos importantes aqui que eu queria colocar nessa resposta. Acho que primeiro tem uma parte de ferramental que vendas pode ajudar bastante. Né? Então, vendas, desculpa, marketing. Porque marketing é que tem o orçamento para contratar ferramentas, para fazer campanhas, né? Ou seja, tá muito mais claro no universo de marketing como que ele pode apoiar nisso. Então, vamos pensar no mundo de outbound. A primeira coisa que todo mundo precisa é de listas. Né? Eu preciso de uma ferramenta para geração de listas. Né? A gente aqui, por exemplo, aqui na Pipeline a gente tem uma parceria grande com o pessoal da Speedio, né? Que é uma ferramenta brasileira de geração de listas e etc. Cara, é necessário um orçamento para gerar essas listas e existe um custo por lead que vai entrar lá na sua conta de outbound. Tá? Beleza, esse é o primeiro ponto. Isso é uma das coisas que, em geral, marketing está analisando. De onde vão vir essas listas? Por quê? Marketing é mais analítico, marketing vai conseguir depois medir a performance, vai comparar os fornecedores de bases de listas que você tem. Então, esse já é um elemento importante. Marketing também precisa conseguir organizar estas campanhas. Então, a estruturação, a gestão do outbound, tem um trabalho próximo aí que não é nem só marketing, mas revenue operations, né, o sales ops, marketing ops, o ops que for, de organizar esse CRM para ter muito claro as origens e metrificar. Né? Então, ferramentas é uma coisa importante, alinhamentos sobre estruturas e reportes de CRM é um segundo elemento onde marketing acho que tem que estar bastante importante, dado que marketing não é quem está operando, é quem está analisando. E para mim, acho que um terceiro elemento importante sobre outbound, onde marketing pode estar presente, é provendo os colaterais do que o time de BDRs vai utilizar para fazer a sua prospecção. Eu gosto muito, né? Eu sou um aficionado por case de sucesso. Pega um case de sucesso e faz o que eu chamo de marketing blitz. Tá? Pô, o que é uma marketing blitz? Cara, vamos imaginar o seguinte. Eu vendi aqui para uma indústria plástica. Né? Eu tenho um cliente que é uma indústria plástica, eu vendo lá para o gerente de RH da indústria plástica. Pô, legal, eu tenho esse cliente, ele está feliz, eu faço um case com esse cliente. Eu tenho um case gravado, posso transformar esse case num e-book, posso fazer um webinar com esse cliente, posso fazer um disparo para minha base falando desse tipo de case, vou fazer mídia paga para atrair mais leads para baixar o e-book desse case. Vou trazer esse cliente para conversar com o meu time de vendas, para contar mais o detalhe do case, vou conseguir base de leads para o meu time de outbound, fazer prospecção ativa em outras indústrias de plástico com o case daquele meu cliente. Pô, cara, a maquininha... E se for ainda melhor dos mundos, eu faço isso próximo de um evento desse segmento, eu tenho um stand de marketing, um stand feito por marketing dentro de um evento da Abiplast, sei lá eu. Cara, você orquestrou toda uma campanha. Obviamente, né? Marketing vai ter a inteligência aqui de, vamos fazer um case de um perfil de cliente, de um ICP, que tem um bom ticket médio, que tem um bom LTV, que tem uma boa taxa de conversão, que a gente converte bem, que a gente é bem competitivo. E aí você driva o esforço de vendas. Porque qual que é o grande desafio de vendas em todos os tamanhos de contas? Né? Saber dizer não. Vendas quer vender para todo mundo. Cara, passou aqui na frente, eu vendo. Por quê? Tô nem aí com LTV. Nenhum vendedor entende o conceito de LTV. O cara só entende o conceito, se você estiver falando de SaaS, de novo MRR, certo? Nova receita recorrente. Cara, se vai durar 1 mês ou 8, aí é problema do CSM, a renovação, churn. Essa pica não é mais minha, né? Cara, assim, o vendedor está pensando em fechar novo contrato à meta do mês, o gerente dele a mesma coisa.
Então, o marketing é que tem que tentar direcionar esse foco dessa receita. Às vezes, o perfil do cliente ideal, ele é mais difícil de fechar. Né? Então, vou dar um exemplo na minha época de Creditas, e acho que eu vivi na pele pela primeira vez isso lá naquela época. Eu tinha um perfil de cliente que era muito ruim, que era o call center. A gente vendia empréstimo consignado. Pô, você dá empréstimo consignado para call center, para um funcionário de call center é muito ruim, porque eles, cara, tem um alto nível de rotatividade, o cara sai, ele fica inadimplente depois que ele sai. Péssimo negócio. Para a gente era bom negócio vender para a indústria. O cara ficava muitos anos lá, raramente era mandado embora e tal. Só que para quem ia prospectar, RHs de call center estão loucos para colocar mais benefícios para os funcionários deles. Né? Então, se você deixa a máquina, as áreas independentes de vendas correrem atrás, os SDRs, os BDRs, os closers, eles vão atrás de call center, porque isso que vai converter mais rápido. Tem um grande número de funcionários também, nem é quem tira um ticket médio maior para a gente. Então, você precisa, como CRO, né, e aí uma visão de marketing vai ajudar muito nisso, quem de fato vai me trazer um bom cliente que vai me dar um lifetime value melhor. Não, e acho que isso está alinhado com o conceito de, se não está, obviamente que, né, oportunisticamente, algumas vezes você vai abrir algumas exceções, mas se não está dentro do ICP, dependendo do que você tem de recursos, cara, você vai falar não. Você não vai fazer essa venda, porque senão você vai ter um churn alto, você teve todo esse custo para adquirir esse cliente, e no final não vale a pena, né? E é o que você falou, o vendedor ele vai querer vender. A gente tem, pô, assim, pelos lugares que eu passei, tem milhares de exemplos de vendedor que ficava brigando com o produto para, cara, a gente precisa entregar tal funcionalidade porque vai ter aquele baita cliente daquele tamanho. Mas, cara, olha o custo que a gente vai ter que parar o time de tecnologia para desenvolver aquele negócio só porque é um puta logo. Cara, ótimo, mas não vai funcionar. Então, se não está dentro do ICP, a não ser que você tenha infinitos recursos, o que dificilmente é o caso, diga não, né? E isso tem que vir top-down, não tem jeito. Cara, essa é uma discussão interessante. Assim, por exemplo, para mim, você chegou até o final lá, apresentou proposta para o cliente. Ele tem um alto nível de churn, mas já chegou até ali, cara, vende, mas não adianta você colocar mais esforço. Já chegou até ali, bota o dinheiro para dentro de casa e pau na máquina. Agora, não adianta você ficar querendo, vou ficar forçando aqui vender para um cliente que o produto não está pronto, que o atendimento não está pronto, que os processos da empresa não estão prontos. Não adianta, né? Mas aí tem que ser uma decisão estratégica. Cara, o lead caiu na mão do vendedor ali, o cara tem que converter, porque o custo já está dado, né? O custo de adquirir o lead, o custo de converter, cara, assim, chegou ali, bota para dentro, mas não adianta ficar muito brigando para manter esses clientes. Inclusive, vários lugares que eu passei já tinha os clientes, cara, esse cliente entrou, mas uma hora ele vai sair. Assim, quanto mais tempo ele ficar, ótimo. A hora que ele sair, paciência. No mínimo, a gente faturou um pouquinho aqui enquanto ele estava com a gente. E ter essa maturidade já mostra uma evolução de entendimento do próprio negócio, né, cara? Esse cara aqui, ele tá fora, mas ele tá dentro. Então, assim, enquanto ele estiver aí, maravilha. Eu acho que essa última resposta... Tem até um tempo, só para complementar nessa pergunta, né? Você falou sobre isso, Davi, acho que é legal o ponto por exemplo, teve algumas empresas agora estão abrindo mão dos seus clientes SMB. Tem um caso recente da Pipo Saúde, por exemplo, né? Ela vendeu a carteira dela de clientes com menos de 100 vidas para uma outra, a empresa chama Piwi, né? Cara, e ela daí fez um layoff de uma parte do time que atendia SMB. Por quê? Cara, era muito custo operacional, era muito processo, representava pouco da receita. Cara, não vale a pena colocar o esforço do meu time aqui para atender esses clientes muito pequenos. Cara, tá tudo bem, é um posicionamento e leva tempo. Você precisa trazer cliente ruim para saber que ele é ruim. Claro. Né? Uhum. Isso é normal. Amadurecimento de negócio, né? Entender realmente quem é seu ICP, onde você entrega mais valor e, obviamente, onde você tem mais receita e oportunidade de crescimento mediante tamanho de mercado. Exatamente. Cara, eu acho que essa sua última resposta, né, antes dessa pergunta, cara, ela foi muito boa, porque para mim, assim, é a estratégia que tem que guiar tanto marketing quanto vendas.
E hoje é um nível de conversa que não existe, ou pelo menos que existe muito pouco. E o que acontece é tanto o time de marketing quanto o time de vendas, eles ficarem presos em questões táticas, em hacks, em tipo assim, é o cara tentando mudar a copy do outbound, porque ele, né, e alguém vendendo isso, eu queria se ler uma microeconomia quase dentro desse negócio, né? E em relação a marketing, cara, marketing então é cheio, né, dessas balas de prata, dessas fórmulas e o caramba, sendo que na verdade, cara, tipo, o X da questão ele tá um passo atrás, é um olhar estratégico. Eu acho que você matou a pau, e aí, cara, me veio mais um ponto aqui que você falou da parte de Ops, né, que cada vez mais é um papo aí que vem sendo Marketing Ops, Rev Ops, Sales Ops, né, tem vários Ops aí. Cara, o papel do CRM ele vem crescendo, né? Ele acho que assim, ele cada vez mais está vindo como quase que assim, um suporte da empresa para entender o mercado, né, olhando para dentro, e não mais ali só né, para você identificar os estágios de venda. Você vê dessa forma, acho que até agora no Growth Conference também, acho que deram um certo enfoque nisso, tipo assim, dos próximos anos, o papel do CRM vai cada vez mais crescer, ele cada vez mais vai ser estratégico. Como é que você vê isso? Cara, assim, até legal você falar do Growth Conference, né? O pessoal do Zorro CRM, que é um dos principais patrocinadores lá, é um parceiro nosso aqui na Pipe Lovers, o Everton, que é o gerente de marketing lá do Zorro CRM, é um super parceiro. E para mim, o CRM ele é o sistema operacional de uma empresa de vendas B2B. Cara, ponto. Né? Não tem como você falar de gestão de vendas, gestão de geração de demanda, se não tiver um CRM bem implementado. E um CRM bem implementado significa que você tem um CRM que seja robusto para conseguir te dar informações de marketing, de vendas. Você tem uma análise, né, ele tem que ser operacional, né? Pessoa na ponta precisa olhar. Eu preciso ter os meus dashboards operacionais do dia a dia do vendedor, do gerente. Eu preciso cruzar os meus dados para uma análise de inteligência de marketing ou de planejamento, né? Então, cara, isso assim é meio que a espinha dorsal de qualquer empresa. Onde que eu vejo que está o maior problema, né? Na grande maioria das empresas. Quem é o dono do CRM? Não tem. Cara, assim, eu vivi isso, não acreditas, eu queria matar todo mundo lá dentro. Porque eu falei assim, cara, quem é o dono do CRM? Ah, não, tem um Zezinho lá na área XPTO, que tem uma área que chama CRM. Eu falei, porra, sério? Chama o cara aí. Falei, cara, me conta aí, de cabeça para baixo, tudo que o CRM faz aqui. Ah, não, eu não sei. Falei, cara, desculpa, você não sabe, para a conversa por aqui. Tem que ter alguém dentro da empresa que conhece o CRM de cabeça para baixo. Né? Você precisa ter uma conversa com o seu CS do seu CRM e você questionar o cara de elementos do que o seu produto faz. Você tem que saber mais do que ele, porque você usa o seu produto mais do que o próprio vendedor, né? Porque o cara está lá vendendo aquele produto, você está lá usando. Então, isso para mim mostra um nível de maturidade sobre utilização de CRM. Tem que ter uma pessoa dentro da empresa, não importa a área que seja. Em geral, essa pessoa está em planejamento comercial, revenue operations, o que seja, né? Mas às vezes essa pessoa está no marketing, às vezes essa pessoa é um gerente de vendas, depende do tamanho da empresa. Mas alguém que tem que dominar o bendito CRM. E é essa pessoa que vai dizer se faz sentido colocar uma propriedade, ou se isso vai num campo de observação, ou se isso é uma etapa, né? Às vezes você olha uns CRMs, cara, é uma tripa louca aquele Kanban, né? Por quê? Porque as pessoas não sabem usar as propriedades do CRM. Então, acho que essa competência de saber estruturar um CRM, saber implementar um CRM, ela é muito importante para conseguir ganhar escala em termos de gestão. E isso, obviamente, também tudo precisa estar bem documentado dentro de um playbook. Bacana. É o RevOps as a Service hoje, né? Mas eu acho que o que eu acho engraçado, porque para mim é quase como se fosse gestão de CRM as a Service. Porque a ideia do Rev ali é justamente o componente estratégico que você... Né, foi isso que você falou, tipo, cara, qual propriedade eu vou colocar? E cara, uma empresa de RevOps as a Service assim, nunca vai ter essa propriedade porque eles estão prestando serviço, eles não estão lá dentro. Eles não fazem parte do negócio, né? Eu particularmente acho isso também, assim, cara, eu vejo muita gente, nada contra quem presta esse tipo de serviço, mas, eu vou ter um CSO as a Service, um CMO as a Service, ou um RevOps as a Service, cara, assim, legal, a pessoa vai vir para te trazer inteligência, né? Mas você precisa ter alguém dentro da sua empresa que vai dominar esses elementos. Pô, você vai terceirizar a inteligência da sua empresa? Você vai terceirizar? Tem uma grande discussão, daria para ser uma outra pauta aqui.
terceirizar a prospecção outbound para geração de demanda. Cara, eu já fiz isso. Puta que pariu. Cara, assim, aí tem histórias desastroso. Cara, assim, é possível? É possível. Eu conheço lugares que funcionam, conheço. Mas, assim, cara, tem todo um trabalho para ser feito. Mas tem uma pessoa dentro da própria empresa cuidando disso, né? Então, eu acho que tem um trabalho importante de maturidade em relação a o que terceirizar. Eu acho que, e aí por outro lado, né, cara, eu sou advisor de várias empresas em relação à estrutura de processos de vendas, mas o que eu falo nas empresas que eu sou advisor? Eu falo, gente, eu não meto a mão. Eu tô aqui para dar a minha recomendação para vocês, olhar o que vocês estão fazendo, criticar, dar a recomendação, dar orientação, falar de ferramenta, falar de processo, mas eu não posso pôr a mão. Se eu colocar a mão, eu nunca vou tirar. Se eu colocar a mão, alguém aí não está colocando. Como é que funciona o dia que acabar o projeto? Você vai ficar eternamente dependente de mim? Eternamente dependente de mim significa que eu sou seu funcionário. Eu não sou seu funcionário. Então, eu acho que tem um componente importante de trazer uma consultoria para te dar a inteligência, explicar o que fazer, mas você precisa ter alguém ali dentro que vai operar sua máquina, senão não roda. Maravilha. Cara, assim, a gente tem algumas coisas que a gente gostaria de passar, mas enfim, respeito ao seu tempo, Gustavo, acho que vamos encerrando. E, Gustavo, tem alguma consideração final que você gostaria de fazer a respeito desse tema? E fala para o pessoal escutando a gente também, onde que eles podem te encontrar nas redes, o que eles precisam saber sobre a Pipe Lovers, conta um pouco disso pra gente. Legal, cara, assim, acho que minha mensagem principal falem mais com clientes, principalmente pessoas de marketing, né? Escutem o cliente. Cara, agora todas as reuniões são gravadas, escutem as reuniões, vejam o que os clientes estão falando, né? A gente faz um monte de canvas, cola post-it colorido na parede, pesquisa, análise de dados, mas a gente não fala com o nosso bendito cliente, que é uma pessoinha que está lá do outro lado, né? Eu acho que esse é o elemento mais importante sobre marketing. Conversem com os vendedores para entender o que está funcionando, o que não está funcionando. Os vendedores querem amar o marketing. Essa é a realidade. Vendedores, gerentes, eles querem amar o marketing, mas tem uma galera que se esforça para a gente odiar, né? Cara, essa galera se tranca numa sala e, cara, assim, parece que a galera está se esforçando de verdade para não ser gostada. Então, acho que essa troca é muito importante, acho que tem muito valor. É muito legal isso que vocês estão fazendo de compartilhar conhecimento. O que é a Pipe Lovers? A Pipe Lovers é a maior comunidade de educação em vendas B2B no Brasil, né? A gente, cara, tem 1 ano e 1 mês, a gente tem 700 membros, tem grupos para vendedores, pré-vendas, líderes de vendas, canais de parcerias e planejamento comercial. A gente tem tanto uma assinatura individual na pessoa física, como assinatura para empresas. Super baratinho, recomendo vocês irem lá e conhecer. Quem quiser me seguir nas redes sociais é Gustavo Pagotto no LinkedIn. Tô tentando ficar famoso no Instagram, é Gu Pagotto, me sigam lá para me dar uma moral. E também sigam a company page lá da Pipe Lovers, que acho que é onde a gente tem colocado bastante informação ali sobre as nossas sessões ao vivo. Maravilha, Gustavo. Poxa, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por todas as informações que você compartilhou. E é isso, gente. Obrigado também a todos que estão no final. E para finalizar, também acho que corroborar a menção honrosa aí ao Zorro e ao Weberton, que também é um parceiro da B2B Insider. Então tá todo mundo junto aí em prol do mercado brasileiro. Muito bom, gente. Valeu, foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Até mais.